lançamentos da gravadora Novo Tempo. Algo mais que a neve. Novo Tempo. Começa agora em 105,5 o programa Classe Bíblica Interativa. Porque estudar a Bíblia nunca foi tão necessário. Uma excelente noite para você que nos acompanha em 105,5 e 104,9, as nossas queridas emissoras Novo Tempo da região norte do Paraná. É um prazer enorme poder estar com você aqui. Eu sou o Ricardo Quintas, o seu amigo do rádio, que te faz companhia aqui neste estudo em mais uma missão para que a gente possa levar a palavra de Deus avante, e é sempre bom estar com você. E olha, você quer imagens aqui do estúdio? Você pode ir lá direto no YouTube e digitar Rádio Novo Tempo Londrina, tudo junto, Rádio Novo Tempo Londrina, e você já vai encontrar também a nossa transmissão no YouTube. E eu não estou sozinho, graças a Deus, eu tenho aqui dois homens que conhecem tudo sobre profecias e que vieram para nos ajudar a entender ainda mais, não é? Muito boa noite, pastor Maurici, seja bem-vindo, querido. O amigo do rádio sempre colocando a gente na mira aqui, né? Boa noite, querido ouvinte, é muito bom poder estar aqui novamente para mais um tema tão importante, né? Isso, e olha, hoje o tema promete, hein, pastor? Promete. Olha, vai sair daqui hoje com alguns cabelinhos brancos a mais. Pega a caneta e Bíblia aí que vai ter que anotar as coisas, hein? Vai ter que anotar, ou então também já ir revendo depois, né, para entender melhor o assunto, voltar o vídeo e ir de novo, porque alguns assuntos aqui hoje realmente é para você pensar, estudar, ler a Bíblia, marcar, grifar aquilo que é importante na palavra de Deus. Estou certo, pastor Wilson? Boa noite. Certíssimo. Assim como o amigo Tito coloca o Leandro na mira, aí, ó, o amigo do rádio está nos colocando na mira também. Os dois pastores estão na mira da verdade. Um grande abraço para os ouvintes da região de Maringá, da região de Londrina, para você também, Ricardo, para o Moura que nós está aqui presente, o pastor Maurici, um grande amigo. Deus abençoe nesta noite todos nós. É amém, isso. Amém. Boa noite para você que está no trânsito agora, né, na Grande Maringá, aí na Grande Londrina, você que está voltando para casa ou está trabalhando. Tem muitas pessoas que enquanto trabalham no trânsito, né, motoristas de aplicativo, taxistas, você que está aí na sua van, enfim, onde quer que você esteja, receba o abraço de toda a equipe da Rádio Novo Tempo, e você está na rádio correta, viu? Não muda de estação não, porque hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Já estou vendo aqui um monte de gente no YouTube, já a gente começa a cumprimentar você, mas primeiro a gente quer convidar ele, o nosso Deus poderoso, para poder fazer parte, né, deste momento incrível de estudarmos a palavra dele. Está no ar. Classe Bíblica Interativa. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, que grande alegria, Senhor, a nossa, o privilégio nosso de poder orar, falar com o Senhor, nos comunicarmos com o Senhor, abrir o nosso coração e a nossa mente diante da Tua presença. Amém. Pai, não importa onde estamos, aqui na rádio, num carro, em casa, nós podemos nos conectar agora e juntos como um povo, uma única família, clamarmos ao Senhor pelo Espírito Santo sobre nós. Precisamos, Senhor, do mesmo Espírito que foi derramado sobre Daniel para escrever esse livro e outros livros da Bíblia e outros profetas que também receberam esse mesmo Espírito. Precisamos desse mesmo Espírito, Teu Santo e maravilhoso Espírito sobre nós, para que tenhamos entendimento, compreensão e forças para colocar em prática em Teus ensinos, ó Pai. Amém. Que Ele venha nos ensinar nesta noite e nos transformar à Tua imagem e semelhança, é o que pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo Classe Bíblica Interativa.
Muito bem, essa é a nossa classe bíblica interativa e é muito bom ter você aqui conosco, já na audiência. Tem um pessoal que chegou cedo para poder estudar. Como sempre, ela que ganha, né? Como a número 1, ela vai ter que entrar em primeiro, hein, o pastor? Para formatura. É a Maiara Duarte, viu? Ela já chegou, já era 6 horas da tarde, ela passou por aqui, disse boa noite, sou de Paranavaí, Paraná, e manda um alô para mim, a Maiara, que está estudando conosco toda semana aí, né? Que bom ter você com a gente, hein, Maiara? Também está aqui, ó, nosso amigo Carlos Pacito. Um grande abraço para você. Ele falou: não vejo a hora de estudar. Chegou a hora, amigo. Agora é agora. O Fabiano Vieira também passando por aqui. Deixa eu mandar um abraço para Salete, para Jennifer Silva, o pessoal, o Rubem Lopes também, ó, de Paranavaí. Paranavaí tem peso aqui, o pastor Maurici. Amém, né? Que bênção. E o Fabiano aí, lá de Brusque, meu primo, viu? Bom tê-lo por aqui, Santa aí, Catarina. Fabiano também, então, de Brusque, já chegou com a gente aqui para estudar. O Giancarlo Trindade, a Roseli, quem mais? A Maria Franca, o João Miranda. Tem muita gente por aqui, viu? Deales está por aqui também. Fala, Deales, um amigo nosso aí lá também, do Jardim Aeroporto. Desculpa, eu me perdi aqui porque eu acabei de ver aqui a titia Miriam. Minha tia, também de Brusque. Mandou um abraço aqui pro sobrinho aqui. Muito bom ter a tia por aqui. Me perdi no seu comentário do aeroporto daí. Isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas é normal, né? A gente tá mandando aquele abraço caprichado e aqui é tudo ao vivo, viu, pessoal? Você vai mandando o seu alô e a gente vai mandando. O Belo já mandou aqui, ó, pro Belo também. Manda um abraço pro Belo. O Enox de Biporã, a Madá de do Iguaraçu. Olha aí, ó. Tem muita gente, né? Muitas pessoas que querem e anseiam estudar mais sobre a palavra de Deus para saber mais. E estudando, pastor, a gente vê que, né? Rapaz, você vê que tem coisa de Aldeia, Minas Gerais, cara. Aldeia? Aqui, ó. Olha aí, João Vieira da Silva. Ô, João. Lá de Aldeia, Minas Gerais. Um abraço, meu querido. Um abraço, pessoal do Pão de Queijo de Minas Gerais, né? Um abraço pra você aí, João. Um abraço pra todos. Santo Antônio da Platina tem uma turminha ali também, a Jennifer e outros mais. Tá vendo? Tem gente da Bahia, tem gente... Cianorte. De Cianorte. Cianorte tem aqui o tio da Gisele, que é de Paysandu, mas ela, né, levou pra Iguaraçu pro irmão dela, pro tio em Cianorte, e assim vai, né? E assim vai espalhando, né? E fora as pessoas que assistem durante a semana, viu, pastor Maurici? Você que está assistindo aí em outro dia da semana, você que não está conosco ao vivo, em outro horário, nós queremos agradecer, porque diariamente nós temos aí muitas visualizações, né? E sem dúvida alguma, já temos aí também o pessoal estudando fora desse horário ao vivo aqui que nós fazemos, não é? Pastor Maurici. Deixa eu mandar um abraço aqui também, ó. Lógico, vamos começar já mandando aquele abraço também lá. A Miriam, o pastor, já mandou para Sandra também, um abraço para Sandra. E ela está lá, ó, ela que é supervisora, né, da Rádio Novo Tempo da cidade de Maringá, já está conosco a Cíntia Felski, a locutora, supervisora de Maringá. Um abraço, Cíntia Felski, todo mundo sintonizado lá em Maringá. Sintonizado. Todo mundo sintonizado lá em Maringá, e ela já está... Que dia ela vai vir pra cá pra fazer esse agito com a gente? Semana que vem podia ser, né, pastor? Olha, tem tô fazendo que esse convite arrastar, já. né? Já tô fazendo. Cíntia, semana que... Um abraço pra você, Cíntia. Vamos começar esse estudo de hoje. Eu quero que você aprenda, eu quero que você já está com papel e caneta na mão, já está com o seu guia. Mas espera aí, tem gente que tá sem guia, pastor. Tem Mas não gente pode? que Como assim? não tem este guia lindo que eu estou mostrando para as pessoas que estão no YouTube, ó. Peça que é Bíblia gratuito, fácil. né? Mas não, é grátis? Grátis. Mas ninguém falou que era grátis. É grátis? Grátis. Puxa vida, então não tem desculpa, viu? Se é de graça, pode pedir que você vai receber. Ricardo, eu quero 2. Então você pede um no seu nome e no nome do esposo. Ricardo, eu sou solteira ainda. Então pede um no seu nome e no nome da mamãe. Ricardo, a minha mãe mora longe. Então pede um no seu nome e no nome da amiga. Pronto. E aí você vai receber esses 2 aí na sua casa e é de graça. Para pedir, muito fácil. 43 99875 0009. 43 99875 0009. Ou vá até uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa, próximo de você, e fala: olha, eu estou estudando com a Novo Tempo, com a Rádio Novo Tempo, e eu quero um guia de estudo desse, eles vão te ajudar. Pronto? Tá combinado? Então eu quero ver todo mundo abrindo aí o seu guia já no estudo de número 10. Onde você vai encontrar o tema que está dizendo um carneiro e um bode.
um carneiro e um bode. O que será que esse estudo vai trazer para a gente? Será que vai falar alguma coisa sobre o mundo animal? O que é que ele vai revelar para nós? Nós vamos entender agora, né? Então, olha, este estudo, pastor Maurici, ele vem nos revelar, né? Passado cerca de 2 anos depois da visão do capítulo 7, Daniel recebeu outra visão conforme registrada no capítulo 8. Agora vem falar, né, de 2 animais aí que estão em jogo nesse estudo, não é isso? Isso mesmo. E nós... Nessa ideia da revelação progressiva, né? Ela vai sendo ampliada, né? Quer dizer que não foi tudo de uma vez, Não. né? Já... A limitação do ser humano também não iria permitir, Isso. né? Teria que ser aos poucos. E olha só, 2 anos depois, Daniel, ele recebeu essa visão. E é incrível que aqui na primeira página você já vai ler aí comigo, ó. Daniel declara: pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, tá? Este é a visão que ele começa a ter. E a primeira pergunta desse estudo é: como foi o primeiro animal visto por Daniel, que está descrito em Daniel 8, 3, 4, pastor Maurici? Então vamos lá, você que está com sua Bíblia em casa, leia ali com a gente, ó, o verso 3 e o verso 4. Qual é o animal? Ali diz assim, ó: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Como a gente disse, a revelação ela é progressiva. Daniel 2... A estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, os pés de ferro e barro, simbolizando todos os reinos que a gente já mencionou aqui. Aí veio Daniel 7 e foi mostrando ali os animais, também declarando os mesmos reinos de capítulo 2. E agora Daniel 8 ele renova e reforça esse mesmo conceito. Esse animal aqui, ele está falando sobre a Medo-Pérsia, que na visão anterior, ou seja, na explicação anterior, ele era o urso, que tombava de um lado era mais, assim, ele cresceu assim pro lado, né, tombou. E aqui o chifre tem a mesma coisa, ele foi crescendo, só que o segundo cresceu e foi maior do que o primeiro. Por quê? Porque na Medo-Pérsia começou o primeiro rei, que era Dario, que era Medo. Porém, o rei mais forte foi Ciro, que era Pérsia, e veio por segundo. Foi Ciro que ali, no contexto de decreto e tudo mais com relação ao povo de Israel, né? Unindo, então veja, foi a Medo-Pérsia, né? A Medo-Pérsia, né? Então qual foi o animal? O carneiro, que simboliza a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, pronto, olha, e já iniciamos bem, já identificamos qual é este primeiro animal, mas não parou em um animal só. Você lembra? O título já está dizendo um carneiro e um bode, né? E agora o pastor Wilson responde pra gente a pergunta de número 2 da sua revista. Qual foi o segundo animal visto por Daniel, que está descrito em Daniel 8:5, pastor Wilson? Isso, no verso 5, né, Daniel diz assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Esse é o texto que determina aqui esse animal, né? Este animal. Esse bode, ele foi preeminente porque ele sobrepôs ao carneiro. Ao carneiro. Ele era mais, digamos assim, mais evidente do que o carneiro, não é isso? E ele representa o reino da Grécia. A terceira parte da estátua e o terceiro animal também, lá de Apocalipse, né? Que representa o leopardo lá também, né? E esse chifre notável entre os olhos, né? Faz referência a Alexandre o Grande. A Bíblia diz que esse bode ele tinha um chifre grande também, né? Esse bode peludo seria o rei da Grécia. O rei da Grécia.
Alexandre o Grande. Na verdade, o bode em si, ele é a Grécia, mas o chifre pequeno, o chifre grande, ele simbolizava Alexandre o Grande, né? E ele não coloca os pés sobre a terra porque ele veio assim, numa velocidade assim que estava subindo em cima do outro, né? Que era o carneiro, né? Isso. Pastor, a Bíblia fala do chifre grande e o nome dele, anos depois, né? Vira, então, Alexandre... Séculos depois, né? Séculos depois, melhor dizendo, vira Alexandre o Grande. Isso não é ironia do destino. Não é coincidência, pessoal. Não é coincidência. É uma onisciência divina. Né? Já para ter a certeza daquilo que nós estamos estudando. E no verso 21 do capítulo 8, né? O anjo Gabriel falou para Daniel: o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quer dizer, o primeiro rei, ali no caso, seria Alexandre o Grande. Não deixa dúvida, né? A própria Bíblia se interpretando, né? Isso. E o importante aqui desse capítulo 8 é que nem no capítulo 7, quando estudamos sobre a estátua, nem no capítulo 2, sobre a estátua, nem no 7, como os animais, foi dado o nome aos bois, como diz assim, né? Sim. No capítulo 8, não. Já identificou o segundo aqui, Império, como Medo-Pérsia, e o terceiro como a Grécia. Vai Como deixando a Grécia. características mais claras, né? Mais claras. Vai ficando mais claro para que, certamente, né, para que o povo então entendesse, né, desta forma que nós estamos entendendo nesta noite, querido. Você tem alguma dúvida, você pode mandar para a gente aí, inclusive. Sempre lembrando aos WhatsApp. nossos queridos ouvintes que animal ou chifre em profecia significam poder, rei ou reinos. Pronto, isso aí é para anotar no rodapé da revista, tá bom? Anota isso que o pastor acabou de falar. Mais uma vez, pastor, falando em animal, chifre e, no caso, são poderes, é isso? Isso, poder, reis ou reinos. Ou reinos, tá certo? Então, anota isso para que você não se esqueça. Falamos de profecia, temos que ter este caminho. É a linguagem divina para falar dos poderes da terra. É assim em toda a profecia, tanto de Daniel quanto do Apocalipse. Apocalipse também é um livro maravilhoso. E que em você outras vai porções bíblicas que são proféticas também, né? É o mesmo conceito, Isso. ter. O livro de Apocalipse, pastor, tem total ligação com o livro de Daniel. 245 versos do Apocalipse são citações do Antigo Testamento, onde se encontra o livro de Daniel. Quer dizer, você que gosta de Apocalipse, não tem como você entender o que é o Apocalipse, a revelação, ela quer te dizer sem que você entenda o quesito de Isso profecia. aqui que o pastor Maurício falou é muito importante, porque dos 404 versículos do Apocalipse, 276 são menções relacionadas ao Velho Testamento também. Figuras de linguagem ali, ou aplicação, né? Lá cita Jezabel, etc, etc, etc. Então aquilo que o pessoal diz, não, mas é o Novo Testamento agora que vale, eu preciso só ler o Novo Testamento, mas o Novo Pode até Testamento... ler, mas não vai entender, né? O Novo Testamento contém, então, citações do Velho Testamento que, para o entendimento do leitor, daquele que estuda a Palavra de Deus, precisa conhecer o Velho Testamento. Olha só, a terceira pergunta, pastor Maurici, está na mira da verdade. Vamos lá, o que aconteceu em seguida com os dois animais? Segundo Daniel 8, versos 6 e 7, pastor Maurici. Vamos lá, vamos lendo aqui então. Daniel 8, versos 6 e 7 diz assim, ó. Dirigiu-se o carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E dirigiu-se ao carneiro, né? O quinto, o bode, né? Ele dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Para nós, falando aqui tanto tempo depois, assim, tranquilo, né? A gente olha para a história e começa a analisar o que aconteceu. Mas vamos pensar que quem estava recebendo isso aqui era Daniel, séculos antes. E ele percebe que vai haver um poder como tinha a Babilônia e seria conquistada pela Medo-Pérsia. E ele viu isso acontecer e ele foi levado pelos Medo-Persas também para poder
servir a Medo-Pérsia, mas viria depois da Medo-Pérsia outros poderes que Daniel não fez parte desse contexto, entende? Mas o reino, né, da Grécia, ele realmente existiu. Alexandre o Grande, foi contra o carneiro e derrubou tanto os medos quanto os persas, que são os 2 chifres do animal, né? E não tinha quem podia detê-lo. E não é só ali, quando a gente lê um pouco da história, ninguém podia deter Alexandre. Não existia um rei ou um reino que pudesse deter. Tanto é que a história deixa claro que ele foi morto por si mesmo, né? Pelos seus próprios vícios, pela sua própria bebedeira, né? Aos 33 anos de idade. Por isso que também fala que o animal ele foi arrancado. Ele não foi em uma guerra. Não foi um outro animal que derrubou o bode, no caso, e aí quebrou o chifre. Ele mesmo foi arrancado pelas suas próprias escolhas importunas ali, né? Coincidência gigantesca. Na verdade, não foi Medo-Pérsia que derrubou Babilônia, não foi Grécia que derrubou os Medos, não foi Roma que dominou a Grécia. Foi Deus que derrubou tudo. Foi Deus. Deus e aqui na revista, né? Ele fala até da data, né? Só para vocês saberem aqui, querido ouvinte, ó. Você não vai decorar, você que tem o guia em casa, você pode acompanhar ali, sublinha, mas se você não tem, peça o seu guia, porque ali você vai ter gravado ali, ó. Uma coisa importante, a primeira batalha ela foi em Granico, né? Em 334 a.C., e a segunda foi em Issus, no ano 333 a.C., né? A última foi no ano 331 a.C. Então veja, essas batalhas ali são descritas certinho, como que Alexandre o Grande foi derrotando, sim, foi pisando e foi esmiuçando tudo pela frente mesmo, né? E a prova que é Deus, né? Porque lá no princípio, né? Quando Daniel falou para o rei Nabucodonosor sobre a estátua, olha, vai se levantar mais 3 reis inferiores ao teu, quer dizer, sempre os inferiores vencendo, quem sabe os mais poderosos. Quer dizer, contrariando a lógica, não é? Então, queridos, não existe, a gente brinca aqui, né, falando de que isso seria algo que é uma coincidência, mas não existe coincidência e profecia. Existe a mão de Deus trabalhando, nosso Deus, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Só uma observação que é importante, a revista também destaca isso. Veja, esses 2 animais falados até aqui, eles são animais que eram da vida cotidiana do sistema do santuário no Antigo Testamento. Muitas pessoas não estudam o santuário hoje em dia. Porém, 46 capítulos dos 5 livros escritos por Moisés, ou seja, uma porção gigantesca, tem a ver com o santuário. Né? E você vai ver que nesse estudo, esses animais vão deixar algumas lições sobre o santuário pra gente aqui. E é uma realidade que está estampada para quem quer ouvir de verdade, estudar sobre o santuário. É ou não é? Johnny, Mário, deixa eu ver aqui quem está mais aqui. A Delânia, o Luiz Gonçalves também, boa noite, irmãos. Quem está por aqui? A Miriam Maurici, também está por aqui. Deixa eu já mandar um abraço aqui para o Luiz André Luz. A Rose Marins, quem mais está por aqui? O Arthur Gabriel, Elaine Nascimento, um grande abraço para você, minha irmã, a Gisele Trindade, já no WhatsApp. Esse é o pessoal do Daniel Freitas, né? A Maria Alice, o Moura mandando aqui um alô, um abraço para os melhores alunos, né? Do Brasil. Os melhores alunos do Brasil, é isso aí. Abraço pro Luiz André também. Luiz André, o Raimundo Campos, a Lourdes Gomes, quem mais está por aqui? Tem também, lá, o pessoal da igreja de Guaraçu, né? O irmão Campos, a Rosane, a Andréia. Agora já no WhatsApp tá aqui, ó, a Sirlene, a Giza, a Eva, inclusive falando a dona Lourdes, que está em Esperantina, no Piauí. E aí? Ganhamos? Pessoal de Guaraçu, rapaz, Piauí. Abraço, Piauí. Rapaz, Minas Gerais, Piauí, agora aí vai, né, acho que mais longe que Piauí, né? Tá lá, um abraço pra Piauí. A nossa irmã Lindinalva também na cidade de Cambé, a Cris, o Antônio de Iguaraçu, a Madá de Iguaraçu, o Belo aqui de Londrina. A igreja inteira tá lá, né? Um povo em Iguaraçu, aeroporto, nosso amigo Santa Luciano, Efigênia, Santa Cecília do Pavão. Pequeno grupo lá em Santa Cecília do Pavão, com o Luciano tá bombando lá, viu? Bombando, grande Josimar abraço. Em Cambé, tá com a galerinha na casa lá também. Depois de Alexandre o Grande, Pastor Wilson, ser vitorioso,
O que aconteceu então com o grande chifre do bode? Eu já acabei falando da Alexandre o Grande, mas o que aconteceu com o grande chifre do bode depois de ser vitorioso? O animal bode, ele tem uma característica impressionante, né? Quando ele fica nervoso, sai da frente. Até hoje é assim, né? Até hoje. Sim, até hoje é assim. E aqui está dizendo que no verso 8, né, o bode se engrandeceu sobremaneira com sua força e quebrou o grande chifre. Então, isso foi uma coisa que está na história, né? Sim. E ele foi sucedido por 4 generais, né? Sim. Que são denominados Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. E só que no verso 22 nos diz que o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a mesma força igual a que ele tinha. Então, você vê, foi enfraquecendo, até um ser dominado pelo outro, né? Quer dizer, o bode continua, porém o chifre agora foi quebrado e agora outros chifres porque, vão se levantar. na verdade, quando os medos dominaram os babilônios, era Deus que estava promovendo aquilo ali. Sim. Quando a Grécia dominou os medos, Deus é que estava por trás daquilo ali. Quando Roma dominou a Grécia, Deus desde que ele mostrou Sempre. lá estátuas, animais, ele já previu isso. Sempre. Você, amigo, que está nos ouvindo pela primeira vez hoje, está gostando desse estudo, você pode receber esse guia na sua casa e ler com mais cuidado, com mais detalhes aqui e responder a sua revista. Peça já a sua revista Profecias de Daniel. E a Bíblia tem um texto que diz que, nós já lemos aqui em edições anteriores, que é Deus que coloca e destitui os reis. Exatamente. Então aqui nós estamos vendo isso acontecer. A pergunta de número 5 aí da sua revista, agora vamos pedir para o pastor Maurici responder para a gente, diz que novo elemento surge na visão de Daniel e o que ele faria. Bom, agora surge um novo elemento na visão de Daniel. E aqui na visão ele fala quais são os versos, né? Verso 9 ao 12 e do verso 23 ao 25. Então acompanha aí aqui comigo. Ó. O 9 ao 12 diz assim: de um dos chifres saiu um chifre. De um dos chifres saiu um chifre. Aqui a gente já quer começar fazendo uma observação para você importante, para você entender a leitura do restante desse texto. No original não está escrito assim, de um dos chifres, tá? A ideia do texto no original, no grego, no hebraico aqui, né? Ele está falando sobre a questão de sair de um dos ventos, que tem a ver aqui com a parte mais próxima do texto. Então acompanha aqui comigo, ó. De um dos chifres, né? Saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, que também pode ser traduzido como contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois, nos versos versos 23 a 25 diz assim, ó: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, né? De mãos humanas. Veja, é um texto muito grande, mas a ênfase que nós queremos mencionar aqui, que ele traz nesse contexto aqui, é que esse chifre, né? Ele iria deitar a verdade por terra, também já descrito nas visões anteriores, que iria pisar a verdade e tudo mais. Só que aqui, nesse capítulo, de maneira especial, ele
dá uma ênfase para o contexto do santuário, que tem a ver com essa questão do sacrifício diário ou sacrifício contínuo, né? Que é uma cerimônia que tinha no santuário do Antigo Testamento. Por isso que a gente mencionou que tanto o carneiro quanto o bode eram animais que eram oferecidos no santuário, e o capítulo em si está começando agora a trazer essa questão da vida do santuário para dentro da profecia aqui, né? Nos ensinando. Então a pergunta diz assim, ó: que novo elemento surgiu da visão? Essa expressão, né, de Daniel 8, que é o chifre pequeno, ela se repete aqui, né? E a Roma, que a gente já mencionou aqui nos nossos estudos, Roma papal e Roma pagã, elas estão descritas aqui. Nesse contexto, ele começa com a Roma pagã, que era um império sem o contexto religioso a princípio, e depois se tornou um contexto religioso, né? Então, a ênfase aqui está nessa direção. Por entende? enquanto, Roma ainda é uma Roma pagã. Depois, né, ela se torna um grande poder religioso e se torna a Roma papal, não é? Então, e inclusive diz aqui, pastor, a expressão de um dos chifres, né, não está bem traduzida em algumas versões bíblicas. Na original hebraico está de um deles. De um deles. Isso é importante. Que se refere mais à parte mais próxima, que seria de um deles, um dos ventos. Dos ventos, né? Isso. Olha só, pastor Wilson, crescimento horizontal e crescimento vertical. Agora nós vamos falar sobre Roma pagã, né? E que já foi citado aqui, mas peraí, tem um crescimento vertical. O que seria isso? Crescimento horizontal e vertical. O crescimento horizontal de Roma pagã, Roma imperial, ou Roma imperial, né? Roma imperial, né? Ele começou partindo para o sul, depois para o oriente, depois para a Terra Gloriosa. Essa Terra Gloriosa aqui, ao contrário do que muitos pensam que seja a Palestina, não, vamos ver aqui. Então, por exemplo, em 753, Roma surgiu como uma pequena repúblicazinha, né? Depois, ela começou a conquistar, em 334, ela conquistou a Península Itálica. É desse nome que veio a palavra Itália hoje, né? Itália. Porque o sul da Itália, a região da Calábria, era chamada Terra dos Itales. Itália significa a terra dos bezerros. Então passou a ser chamada Itália por causa disso, né? Terra dos Itales. No ano 202, conquistou Cartago, na África, no extremo sul do mundo conhecido. Em 168, Roma foi considerado império ao conquistar a península grega e macedônica, como nós já vimos anteriormente aí. A Ásia Menor e a Síria. Depois soltava agora o crescimento em direção ao norte, para a Terra Gloriosa, que é chamada em Daniel 8:9, né? E essa profecia se cumpriu quando Roma Imperial conquistou a Gália e a Britânia. A Gália, naquele tempo, hoje é a França, a Bélgica, a Suíça e partes da Alemanha e da Itália. E a Britânia é a Grã-Bretanha, que envolve Inglaterra, Escócia e País de Gales. Olha que filé que ela tinha na mão, né? Tinha a faca e o queijo na mão, né? Para ser aquele império. E nessa ocasião foi que o imperador Cláudio começou a dominar ali o norte da Europa, né? Então isso significa que ela cresceu horizontalmente falando, mas ela também deveria crescer de maneira vertical, até atingir os exércitos dos céus, né? É a intenção, né? É o que planejava, é o que lutava para conquistar, né? Isso. Nós não podemos esquecer que foi debaixo desse império que Jesus morreu, né? Poder civil, horizontal, e poder religioso e vertical. Exatamente. Né? E aqui diz que o próprio anjo apresentou para Daniel, né, os poderosos e o povo santo da terra. E chegaria um momento que esse poder iria perseguir os santos do Altíssimo, como está lá em Daniel 7:25, né? E é um paralelo com Apocalipse também 13 e Apocalipse 12, né, que fala do dragão, Satanás, um poder representando o Satanás aqui na terra, né? Deveria lançar a verdade por terra, em relação ao santuário, por exemplo, descentralizar a nossa comunhão direta com Cristo no santuário celestial para o homem na terra, né? Então, o representante terrestre do dragão, o chifre pequeno, né,
é o mesmo poder de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Um poder político e religioso, né? Que nós já vimos na lição anterior, o chifre pequeno. Sim. Representado, por exemplo, pela... Inclusive, tá demais esse estudo. Se você não Pelo assistiu, papado. corre lá no YouTube depois dessa E aula assiste, né? e assiste, porque você vai ter uma outra clareza desses textos aqui. Então, aqueles 2 chifres pequenos, um representando Roma pagã e outro representando Roma papal, um com crescimento vertical e outro com querendo um crescimento horizontal. Contrário. O contrário, Horizontal o crescimento e o outro horizontal, Isso. crescimento vertical. Desculpa, Roma pagã, horizontal. Sim, E Roma papal, o vertical, Vertical. Querendo tomar a posição divina, no caso, né? Sim. De perdoar pecados, etc, etc, etc. O que combina aqui, né? Veja, é a ponte que você mencionou aqui, né, Quintas? É a ponte, veja, ó. Nesse crescimento vertical, ele queria engrandecer-se até o príncipe dos exércitos e tirar dele o sacrifício diário. E o lugar do santuário foi deitado abaixo. Isso mesmo. Deitado abaixo. Agora, como, né? E um Opa. ponto importante é que esse quarto animal aqui, a Bíblia fala que ele é semelhante ao leopardo, ele tem os pés como de urso e uma boca como do leão, ou seja, ele tem as características dos 3 animais que antecederam a ele. sim. De tão terrível que ele era. Por isso que Que Daniel coisa. fala terrível e E espantoso. espantoso, Porque né? ele traz um pouco de cada um que quis, né? Já De pensou? certa forma, o poder, mas agora não conseguiu. E agora eles se unem em um só poder para cumprir a missão final. Ou melhor, tentar cumprir a Agora missão. vamos tentar assim esclarecer aqui, veja, ó. Acompanha com a gente aqui, querido ouvinte. Você que é, como diz o Moura, os melhores alunos aqui do Brasil, né? Do E Brasil. do mundo. Você, o texto que eu li inteiro, a gente agora está dividindo um pouco. Eu li um texto enorme, que é da pergunta número 5. O pastor Wilson, ele foi esmiuçando aqui um pouco o crescimento horizontal e o crescimento vertical, destacando a Roma imperial e a Roma papal. E agora a gente vai destacar essa questão do príncipe. Ele fala sobre o príncipe. Quem é esse príncipe? Não basta apenas a gente dizer para você que é Jesus. Então você tem que ter algumas referências. Lá no Antigo Testamento, Josué, ele foi visitado, né, pelo príncipe dos exércitos. Esse príncipe dos exércitos falou para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que ele estava é santo, uma referência ao que aconteceu com Moisés lá no Êxodo, né? Sim. Quando foi no Monte Sinai e tal e tudo mais. Tem a ver aqui com adoração, ele aceitou a adoração de Josué. Então, se fosse um anjo, não aceitaria adoração, porque Pedro e tantos outros ali no Novo Testamento que quiseram, né? Tentaram adorar anjos, mas o anjo disse, não me adore, eu sou um servo seu, é um conservo seu, né? Então Sim. eu não mereço adoração, entende? E aqui não, esse príncipe, ele aceitou a adoração e também pediu para tirar as sandálias dos seus pés. Isso é um título que Jesus usava de si mesmo. E aqui ele está falando então de Jesus. Então veja, está dizendo que esse poder, esse chifre, que começaria como imperial e se tornaria papal, ele, espiritual, religioso, iria tentar tomar o lugar de quem? Do príncipe dos exércitos, ou seja, do próprio Jesus. Mas como faria isso? Essa que é a questão. Como é que vai fazer isso? Ele vai tornar o que acontecia no Antigo Testamento agora uma realidade para si mesmo. Havia no Antigo Testamento o santuário. E no santuário havia um sacrifício às 9 horas da manhã e um outro sacrifício às 3 horas da tarde, que era chamado de sacrifício diário ou sacrifício contínuo. Esse sacrifício era feito para o perdão do pecado do povo. Então, cessar esse sacrifício é anular o quê? Anular o sacrifício de Cristo. Sim. Como que faria isso? Oferecendo ele mesmo o perdão. E aí você vai e vê a pessoa chegando na frente do sacerdote, que era o que tinha no Antigo Testamento, mas essa Roma papal, ela fez o quê? Colocou o sacerdote para ouvir o povo e dizer, eu te perdoo. Quer dizer, se há perdão através de um sacerdote do homem, então o sacrifício é em vão. Se uma vez, né, que a gente sabe que o cordeiro era o motivo ali do perdão, o sacrifício era para perdoar, agora o sacerdote toma o lugar
do sacrifício, não diz, olha, eu tenho poder, foi-me dado poder. E sendo que a palavra diz, né, que foi-me dado poder, Jesus afirma que foi dado a ele todo o poder. 1 né? João 9 diz que só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Então veja, por isso que tentaram apedrejá-lo, a gente já falou aqui no estudos. Sim. Por isso que tentaram apedrejar Jesus quando Jesus deu perdão para algumas pessoas. Porque eles não aceitavam Jesus como o Deus verdadeiro. Exato. O Filho de Deus que poderia sim perdoar pecados por ser o próprio Criador, junto ao seu Pai, ao Espírito Santo, enfim, a Trindade. Porém, aqui agora um ser humano quer assumir o lugar de Deus e não apenas deitar a verdade por terra, mas tomar o lugar de Jesus, que é o príncipe dos exércitos, e cessar o sacrifício, né, que é ali o ato de dar o perdão para as pessoas através da própria vida que ele deu, demonstrado ali para os animais que morriam, né? Referência aqui novamente, né, Quintas? Mais uma referência. Os 2 animais simbolizavam os ritos do santuário. Sim. Fique atento, porque na próxima lição, e no finalzinho dessa a gente já vai tocar, a gente vai começar a falar sobre o significado do dia da expiação, que a gente já está introduzindo aqui nesse estudo. E que você vai precisar se lembrar, não é? Sempre do santuário. E é muito importante esse estudo sobre o santuário também. Se você tiver oportunidade, você pode estudar. E a gente tem guias que podemos enviar para sua casa. E precisa ficar claro também, né? Porque nós temos apenas um intercessor, segundo a Bíblia. Jesus Cristo é aquele que está intercedendo por nós diante do Pai. E nesse sistema, por deitar a verdade por terra e cessar o sacrifício, foi colocado outras pessoas como podendo interceder pelo ser humano. Com todo respeito, né, a quem crer assim. Sim. Mas, biblicamente, nós só temos um intercessor. Mas ali ele falou colocando santos, Maria, intercedendo pelas pessoas. E, biblicamente, isso não bate. Veja, foi assim que foi jogando a verdade por terra. E isso tem a ver com o santuário e a parte dos mandamentos que a gente já falou em tirar o segundo mandamento, que era não fazer imagens e esculturas, e colocar, dividir o 10º mandamento em 2, para que pudesse permanecer então com 10, né, mandamentos. E aí o 4º mandamento substituiu o sábado pelo domingo, a troca do sábado pelo domingo. Então deitar a verdade por terra e cessar o sacrifício, querendo tomar o lugar do príncipe dos exércitos. Exato. E a Bíblia também não diz, né, em nenhum momento que existe alguém, um líder na terra que poderia responder por Deus. Não. A Bíblia nos incita, ela nos ajuda a entender que nós precisamos orar a Cristo, né? Como ele é o nosso intercessor que agora está no santuário celestial. Mas aqui eu queria fazer um alerta, né? Sabe, Quintas, que às vezes me preocupa em todas as igrejas. Sim. Nós aqui na Novo Tempo, a gente tem ouvintes de todas as denominações. Sim. E a gente respeita todas. Mas veja, olha como essa cultura ela está em nosso meio ainda hoje. Se você chegar em uma igreja evangélica hoje, adventista, uma igreja cristã, muitos ainda hoje acham que a oração do pastor é mais poderosa do que a oração de um membro. Por causa de qual conceito? Por causa do conceito que a gente coloca o pontífice, o sacerdote acima dos outros. E biblicamente, o sacerdócio é de todos os crentes. Não é que você não vai respeitar o líder religioso, não tem a ver com isso. Você deve respeitar toda a autoridade que é colocada sobre você. Né? Se ela não está contra os princípios de Deus, deve respeitar. Mas nós precisamos sim entender que não existe ser humano que pode ocupar o lugar desse intercessor que é Deus, né? Que é nosso Cristo Jesus, amado Deus. Pastor Wilson, dando continuidade aqui, até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao povo de Deus e a sua lei? É a pergunta de número 6. Isso, no capítulo 8, verso 13 e 14, diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Todo princípio de interpretação profética, que envolve cálculos, né? Nós já falamos isso aqui em lições anteriores, está baseada no mês bíblico de 30 dias.
E cada dia representando um ano, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel e Oséias 4, verso 6, né? Isaías 4, verso 6. Então, nós temos aqui esse princípio. Quando fala 2030 tardes e manhãs, está se referindo a 2.300 dias. Este é um princípio desde o Gênesis que está escrito assim: primeiro dia, tarde e manhã. Segundo dia, tarde e manhã. Então, em profecias, um dia equivale a um ano. Então, 2.300 dias são 2.300 anos, que nós vamos ver na próxima lição, que começou em 457, no outono de 457 a.C., e terminou no outono de 1844 da era cristã. Ok. Olha, nós temos esse entendimento, né, segundo as profecias. Você precisa compreender, não é? A nível de profecias para entender os 2.300 anos, no caso, as 2.300 tardes e manhãs. Como o pastor Maurício disse, nesse transição de Roma pagã para Roma papal, a verdade a respeito do santuário, da intercessão de Cristo como nosso único sumo sacerdote, foi lançada por terra. Por terra. Então, chegaria um momento em que o verdadeiro santuário deveria ser purificado, não da terra, mas o santuário do céu. Sim. Como Paulo fala em Hebreus, onde Jesus Cristo entrou por nós, sendo feito o nosso único sumo sacerdote. Exato. E Hebreus 9,15 fala que ele é o nosso único mediador. Só Jesus é o nosso mediador, mais ninguém, né? O nosso sumo pontífice é Jesus Cristo, não é nenhum homem. É interessante também que no perdão dos pecados no santuário, você não chegava e pedia perdão e fazia uma oração. Existia um sacrifício para perdão dos pecados. Então, hoje, aquele que é o nosso sumo sacerdote, que tem o poder de perdoar os nossos pecados, ele se ofereceu como sacrifício, o sacrifício eterno, o cordeiro que tira o pecado. E só né? para concluir aqui no verso 25, né? Ainda do capítulo 8, né? Diz assim, Daniel, capítulo 8, verso 25, diz assim, ó, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, falando desse poder, né? Sim. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. Amém por isso, né? Amém. Por isso é que a gente fala, quem derruba é Deus, né? Como a pedra vai derrubar a estátua e essa pedra não foi cortada por auxílio de mão humana, Isso. né? E ela derruba toda a estátua, ou seja, todos os governos, todos os reinos, todos os impérios, né? Uma coincidência, né? Sempre lembrando que Tudo isso aconteceu. Roma pagã são as pernas de ferro da estátua e a Roma papal são os dedos. Começaram a surgir ali depois. Esse estudo Nesse período, né? Ele é tão rico. Que surgiu ali nesse período. Esse estudo ele é tão rico, pastor, estudo sobre o livro de Daniel, é tão rico em detalhes que não tem como você, né, passar tudo aqui agora. Não, colocar tudo, Inventar. né? E também não tem como inventar, não é? Tá tudo dito, foi dado nome aos bois, não é isso? Sim. Quando Daniel quis saber o significado da visão, qual foi a resposta do anjo Gabriel que deu a ele, o pastor Maurício? Então, a resposta aqui é do verso 16 a 19, ele diz assim, ó. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele. Fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E é nessa expressão que eu gostaria de chegar. Daniel, não tem como você entender tudo agora, fique tranquilo, descansa, essa visão é para tempo muito distante, para o tempo do fim. E biblicamente, o pastor já mencionou aqui, que nós estamos vivendo o tempo do fim no contexto das profecias dos 2.300 tardes de manhã. Então aqui já começa o meu apelo. Se era por tempo do fim, o Quintas, o Maurício, o Wilson vive no tempo do fim, você, ouvinte, vive no tempo do fim. Essas profecias é para quem, querido ouvinte? É para mim e para você, então não podemos ficar só para gente. Convida a multidão ao seu redor a estudar sobre isso, porque é para o nosso tempo.
Exato. É pro tempo do fim. É pro tempo de agora, é o hoje, né? Pastor Wilson, o anjo explicou alguns elementos da visão, como a identidade dos animais, mas qual parte que Daniel não entendeu? Daniel ficou sem entender. Isso é exatamente a questão daquelas que se cumpririam no tempo do fim. Tanto é que Daniel 12:4 fala assim: mas os sábios esquadrinharão e entenderão, e o saber se multiplicará. Então, a partir de 1798, quando começou o tempo do fim, todos que foram à Bíblia e procuraram compreender e movimentos no mundo inteiro, né? Estudando as profecias, na América do Norte, Guilherme Miller, etc., compreenderam isso e entenderam que os 2.300 anos tinham um ponto de partida e um ponto de chegada. A princípio o entendimento, mas depois os mileritas, esse grupo unido, começou a estudar um pouco mais e viu que haveria sim um sinal muito grande, mas seria a purificação do templo celestial. Exatamente. E não o templo que eles achavam ser a Terra, né? Ser o planeta Terra. Embora Daniel tenha tido uns lampejos no capítulo 12, né? Que ele viu um tempo de angústia, qual nunca houve. Ele viu até a ressurreição lá naquele tempo, né? Mas foi apenas lampejos. O anjo explicou para ele só o que estava relacionado com o povo de Israel. Então, foi isso que ele não entendeu e agora chegou aquele momento especial de que o povo descobriu o que significava aquilo e agora nós temos uma missão. Esta missão, ela é dada a este povo, a você, querido ouvinte, a você, querido telespectador do YouTube que está nos assistindo e estudando conosco. Este povo tem uma missão, pastor Maurici. Esse povo tem uma missão e a nossa missão ela está descrita aqui na palavra de Deus de maneira muito clara, né? Veja, a gente não tem como estudar um tema como esse e não pedir o auxílio de Deus para tomar a decisão correta. Então, não tomar só a decisão por nós, mas também convidar outros a tomar essa decisão. A gente pode escolher qual o sacrifício que a gente quer. O sacrifício de Cristo em nosso lugar, o perdão que Ele oferece ou um perdão que o ser humano oferece, né? A gente pode escolher ficar do lado da pedra, da rocha, que vai desmiuçar todos os reinos, ou poder ficar com um desses reinos, seja ele imperial ou papal. Esse é o convite que Deus faz pra gente, né? E essa escolha ninguém pode fazer por nós. Então, nosso desejo é que você, querido ouvinte, que está escutando isso, que está estudando com a gente, faça essa escolha hoje, porque pode amanhã não ter mais tempo para isso. Pode amanhã você não ter mais oportunidade para isso. Eu sei que tem algumas dúvidas aqui que eles estão perguntando no YouTube, que a gente não consegue responder todas agora, mas você tem aqui o nosso contato, você pode trazer essa pergunta para a gente está aqui à disposição para poder tirar a sua dúvida. Mas você não precisa ficar com dúvidas diante da palavra de Deus, porque ela, como a gente tem demonstrado aqui, ela se explica. E a versão bíblica que a gente está usando, como foi pedido aqui para a gente, é a versão revista e atualizada no Brasil, segunda edição, a Almeida, né? Uma revista, uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira. Então é isso, querido. Está na tela para o pessoal do YouTube, nosso WhatsApp, para você que está no rádio, 43 99875 0009. Você pode enviar, inclusive, se tiver alguma dúvida. Aqui o nosso tempo é um pouco mais reduzido, mas nós esperamos trazer para você sempre o melhor daquilo que a palavra pode nos entregar. Pastor Wilson, as suas considerações, pastor, e aquela oração para a gente sobre Em Provérbios 29:18, Salomão disse: sem profecia o povo se corrompe. Né? E nós só temos um confessionário no universo, o lugar santíssimo do santuário celestial. Amém. Só lá. Quero mandar um abraço lá para Nayara, para o Rui, que estão nos assistindo também, para o Sadam, para a Bianca e para todos os nossos queridos estudantes da Bíblia, né? Exato. Vamos orar então? Pessoas, né? Vamos orar nesse momento. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essas profecias espetaculares, provando a tua onisciência diante da finita sabedoria humana. Não são espadas que derrubam potências, mas as tuas poderosas mãos. Sempre foi e sempre será.
Abençoe nossos ouvintes, abençoe a Rádio Novo Tempo, abençoe todos os irmãos da região de Maringá, de Londrina. Eu te peço agradecido também por todos aqueles que estão em outros estados nos ouvindo, até no exterior também, em nome de Jesus. Amém. 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 Está no ar. Classe Bíblica Interativa. Muito bem, estava no ar, agora já está quase fora do ar, não é? A nossa classe bíblica aqui na Rádio Interativa, agradecendo a você que participou conosco e ficou conosco até este momento. Obrigado por sua participação, por sua dedicação também em escolher estudar a Palavra de Deus. Já sabe, né? Peça o seu guia de estudos e receba na sua casa o guia de estudos Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Pastor Maurici, muito obrigado mais uma vez, amigo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E é bom poder ter a certeza que essa aula ainda vai acontecer novamente, mas que você tenha uma boa noite, que você durma bem, que você tenha um restante de semana abençoado pela presença de Deus. Foi muito bom estar contigo aqui, querido ouvinte e família Novo Tempo. Muito bem, pastor Wilson, muito obrigado mais uma vez, querido. Deus te abençoe. Eu que agradeço, Quintas, pela sua participação também, sempre ativa aí nesse programa. Estamos juntos para aprender mais e poder, celebrar as bênçãos do Senhor. Eu acho que o destaque de hoje, desta aula, para você, querido amigo, querida amiga, é: Deus está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve. O lugar de Deus é no controle deste mundo. Então, tudo que aconteceu até aqui era Deus que estava no controle. Tudo que vai acontecer daqui para frente é Deus que está no controle. Então, creia, Ele está no controle da sua vida. Se você está passando por alguma coisa agora que seja algo difícil de se resolver, você está passando por um momento difícil na sua vida, entenda, Deus está no controle da sua vida também. E Ele tem sempre o melhor para você. Eu sou o Ricardo Quintas, o seu amigo do rádio. Um abraço a todos que estão conectados conosco também na 104,9. Amanhã de manhã tem Cíntia Felski aí, viu? E aqui na 105,5 tem Moura Neto na sua manhã. Então participe com a gente. Fique sempre ligado na rádio, que é a voz da esperança. Tchau, pessoal! Você ouviu Classe Bíblica Interativa.